Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença de todos e de todas nessa tarde. Hoje, dia 24 de maio, é um dia muito importante para o meio ambiente e para todos os moradores da bacia hidrográfica do Rio Corrente Grande. Vamos dar um passo significativo na restauração florestal de uma bacia hidrográfica tão importante para a nossa região. O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, a Fundação Renova, a Prefeitura de Governador Valadares, o Governo do Estado de Minas Gerais e o IBAMA anunciam nessa tarde o investimento de 58,5 milhões de reais para a restauração florestal, o investimento no meio ambiente no Rio e para toda a população. Este recurso faz parte do edital de restauração florestal na bacia hidrográfica do Rio Suaçuí e tem como finalidade a contratação de empresas e consórcios para prestação de serviços técnicos, científicos e operacionais referentes à restauração florestal de um total de 1.796 hectares na bacia hidrográfica do Rio Corrente Grande. Dando início a essa cerimônia, convidamos para compor a mesa o deputado federal Hercílio Coelho Diniz, a deputada estadual senhora Celise Laviola, o prefeito municipal de Governador Valadares, André Merlo, representando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, IBAMA, senhor Murilo Ferreira de Araújo, representando a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de Minas Gerais, a senhora Marília Carvalho de Melo. Representando a Diretoria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas do Instituto Estadual de Florestas, IEF, o senhor César Augusto Fonseca. A vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí, senhora Renata Medrado. Representando o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, senhor Flamínio Guerra Guimarães. Representando a Fundação Renova, o senhor diretor-presidente André de Freitas. Convidamos ainda o senhor José Carlos Carvalho, parceiro da Fundação Renova e ministro do Meio Ambiente na gestão 2002-2003. Podem se assentar? Convidamos para a abertura deste evento o senhor Flamínio Guerra, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer que o Comitê do Doce está aqui hoje, Senhoras e senhores, boa tarde. Se buscarmos uma palavra para descrevermos nosso encontro nessa tarde, a palavra que mais se encaixa em tudo isso é a paixão. Uma palavra-chave que sozinho explica tudo, explica esse momento, como também toda a trajetória do CBH Doce. Foi a paixão pelo Rio Doce que uniu diversos atores para a criação do CBH Doce. Aproveito para destacar que neste ano, ao completarmos 20 anos de caminhada, nesse período, vários homens e mulheres dedicaram suas vidas e marcaram a história ambiental em nosso território. É nessa essência que nos fortalecemos para assegurar o direito a compromisso da sociedade civil, usuários e também do poder público em torno da implementação efetiva da Lei das Águas. Nesses 20 anos, temos garantido a participação de todos em decisões relativas à correta utilização dos recursos naturais e sua conservação e recuperação. O CBH Doce é considerado o Parlamento das Águas e agrega em sua estrutura todos os segmentos: sociedade civil, poder público e usuários, assim como diferentes visões
promove o diálogo em todos os interesses comuns, o uso da água na região. Mesmo em meio a eventos críticos, é notória a evolução do comitê, marcado por resultados positivos alcançados por meio de estudos, articulações e implementações de projetos. Nesse trajeto, um dos primeiros e mais importantes passos foi dada a elaboração de planos entregados de recurso hídrico na bacia do Rio Doce, o PIR. O documento aprovado em 2010, que está sendo revisado neste ano, desde 2021, compreende um verdadeiro diagnóstico ambiental da região. Nele ainda há planos de projetos de recuperação da bacia, que já está sendo realizados. Outro passo importante foi registrado em 2011, quando foram aprovados e definidos os critérios para a cobrança pelo uso da água na bacia. Ou seja, a partir de então, as atividades econômicas que utilizam a água em sua cadeia produtiva devem pagar por esse uso. Todo o valor arrecadado é, obrigatoriamente, investido em programas na própria bacia, visando a melhoria da qualidade e da quantidade de água. Nesses 10 anos, mais de 30 milhões foram investidos. A aplicação deste recurso é também decidida no âmbito do CBH-12, com base no PIR. Nesse período, uma ação de destaque foi a realização por meio de programas de universalização do saneamento básico, que entregou de forma gratuita para 165 municípios os planos municipais de saneamento básico. Os planos municipais de saneamento básico estabelecem as diretrizes para os projetos de saneamento básico necessários à cidade, contemplando 4 eixos: de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Outra frente de investimentos do programa de incentivo do uso racional da água na agricultura. Por meio desse programa, mais de 240 propriedades rurais receberam o irrigâmetro, aparelho que determina com precisão a necessidade de irrigação e a quantidade de água ideal para cada lavoura, evitando assim o desperdício. No meio de todos esses avanços, tivemos um momento difícil do rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015. É fato esse que o episódio gerou incertezas, exigiu de todos nós uma nova forma de atuação, mas também gerou aprendizado, transformação e fortalecimento da integração. Hoje, fica mais evidente a importância do trabalho de recuperação em nossos afluentes, a exemplo do Rio Corrente. Com o reflorestamento a montante, temos mais produção de água, Valadares consegue ser abastecida, chega mais água no Rio Doce. É um ganho coletivo. Falo isso, pois, dentro do nosso CBH, sempre chamamos a atenção para a unificação de esforços. As ações devem ser integradas e unificadas. Trabalho isolado não nos levará a lugar algum. Não podemos enxergar esse programa de reflorestamento com um objetivo diferente do nosso Rio Vivo, que até 2025 vai recuperar 5.000 nascentes e implementar 3.000 sistemas de esgotamento sanitário, além da construção de caixas secas e barraginhas. Sabemos que no final do caminho as ações se convergem na melhoria da qualidade e da quantidade de água em nossa bacia. Finalizo dizendo que estamos otimistas com essa parceria. Não tenho dúvidas, queremos e vamos acompanhar cada passo para termos excelentes resultados. Vamos em frente, obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades: Prefeita de Guanhães, senhora Doris Campos Coelho, Vice-Prefeito de Governador Valadares, Deide Barroso, os vereadores de Governador Valadares, Jefferson Madarino, Paulo Marcos Costa, Emanuel Miranda, Véter Gonçalves dos Santos, Fernando Eduardo Pereira Silva. Agradecemos ainda a presença do representante da 8ª Companhia do Meio Ambiente de Polícia Militar, Capitão Matheus de Oliveira, representando o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Capitão Ricardo Gonçalves da Silva, Fabiano Henrique, neste ato representando o Agidoce, Coronel Albino, presidente do CODEMA, senhor Marcos Lopes, presidente da FIEG Regional Rio Doce. Gostaríamos de agradecer a presença do senhor Ivan Fialho, que é o secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Governador Valadares, senhor Walter de Albuquerque, diretor do SAAI. Em nome desses dois, eu gostaria de representar todos os secretários municipais presentes aqui nessa tarde. Gostaria de agradecer às demais autoridades presentes. Agradeço ainda a todos os convidados que estão aqui neste dia tão importante para a nossa região.
Passamos a palavra neste momento à vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí, senhora Renata Medrado. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde. É com imensa satisfação que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí participa do evento de apresentação e assinatura do termo do edital de contratação de empresas para a restauração florestal, sobretudo considerando a magnitude da ação, que contemplará um total de 1.796 hectares na bacia do Rio Corrente Grande, com investimento de 58,5 milhões. Sempre atento ao seu papel como ente do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o CBH Suaçuí busca incessantemente promover a gestão participativa e democrática dos recursos hídricos da bacia, visando a melhoria contínua da qualidade e quantidade de suas águas, por meio da implementação de programas e projetos hierarquizados pelo Comitê, conforme previsto no PIR, que é o nosso Plano Integrado de Recursos Hídricos, atualmente em processo de revisão. Nesse contexto, estabelecer parcerias é a peça fundamental e atitude indispensável para o êxito e potencialização das ações. Por isso, hoje estamos reunidos, somando esforços em diversas esferas, poder público, municipal e estadual, comitês de bacia, em nível federal e estadual e a Fundação Renova, sempre em prol da recuperação da bacia hidrográfica do Rio Doce. Importante frisar que desde 2016, o CBH Suaçuí, com o envolvimento de diversas instâncias, monitora de perto as atividades envolvidas no âmbito do Programa de Recuperação das Áreas de Predação Permanente, as APPs, e recargas hídricas, considerando que as ações já foram iniciadas no território. Sabemos e exercemos nosso papel institucional, buscando contribuir e até mesmo cobrando resultados e respostas eficazes da Fundação Renova, sempre em busca da efetiva e adequada realização das ações de nossa região. O processo de recuperação de nossa bacia é complexo e longo, envolve múltiplos fatores e por isso precisa do empenho de diversos atores, sendo o CBH, com sua composição tripartite e democrática, elo fundamental para o progresso dessas conquistas. Não iremos medir esforços e buscaremos sempre somar forças, integrando ações de forma articulada para alcançar resultados cada vez mais promissores, mesmo em meio às diversidades, pois nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Obrigada e um bom evento a todos. Passamos a palavra neste momento ao diretor-presidente da Fundação Renova, senhor André de Freitas. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar com vocês hoje aqui. Há mais ou menos 6 anos e meio atrás, se rompe uma barragem de rejeitos, no município de Mariana, a barragem de Fundão, propriedade da Samar. Dessa barragem saem 40 milhões de metros cúbicos aproximadamente de rejeitos que vão descendo o Rio Bolacho Norte, o Rio Carme, chegam no Rio Doce e vão até o mar. E causam um impacto enorme para milhares e milhares de pessoas. E a Fundação Renova vem trabalhando desde 2016, desde o finalzinho de 2016, justamente nessas ações de reparação. Uma das ações principais que nós temos é a questão de qualidade da água. Então, nós temos hoje um sistema bastante completo de monitoramento de qualidade da água. São 82 pontos de monitoramento de qualidade da água, onde nós monitoramos mais de 100 parâmetros químicos, físicos e biológicos de qualidade de água. E a gente vê com esses dados que esse sistema gera mais ou menos 1,5 milhão de dados de qualidade da água por ano. A gente vê que esses dados mostram que a qualidade da água do Rio Doce voltou a ter parâmetros similares ao que tinha antes do momento, que é um bom retorno, é uma ação desse trabalho de ações reparatórias. Agora, no trabalho da reparação, nós também temos ações compensatórias, né? E aí, aqui é justamente que estamos hoje para anunciar uma ação compensatória, que é o edital de reflorestamento da bacia do Rio Corrente Grande. Mas antes de entrar nisso, eu queria cumprimentar toda a mesa, né, as autoridades presentes também e a todos os participantes que vieram aqui conversar com a gente hoje, entender um pouco mais desse processo.
São 58 milhões de reais que nós estamos investindo no reflorestamento de cerca de 1.800 hectares de áreas de preservação permanente e áreas de recarga hídrica. E essas áreas foram definidas a partir de todo um mapeamento muito extensivo do que é prioritário para ser reflorestado. E eu queria reconhecer o papel essencial que foi feito pelo CBH Doce e também pelo CBH Suaçuí, que contribuíram demais nessa definição, tanto através da participação em estudos, como também nas câmaras técnicas de definição dos programas de restauração. Então, esses 58 milhões de reais se somam aí a mais de 70 milhões já investidos aqui na região para reflorestamento. Esses 58 milhões de reais são na bacia do Rio Corrente. Esses 2 mil campos de futebol, mais ou menos, serão reflorestados e irão contribuir justamente para a segurança hídrica da região. E lembrando que o Rio Corrente é onde será captada a água da adutora de Governador Valadares. Uma das maiores obras que nós temos no processo da reparação é essa adutora de 38 quilômetros, que vai levar aí 900 litros de água por segundo, uma vez que ela estiver pronta, para a sociedade de Governador Valadares. Então, a importância dessas ações de reflorestamento, de produção de água, de regulação do ciclo hídrico, com justamente o abastecimento de água da cidade aqui de GB. Então, uma ação compensatória, que gera benefícios para a sociedade, que é feita em parceria com o governo estadual, com o governo municipal, com o CBH Doce, CBH Suaçuí e também os produtores rurais. Esses reflorestamentos ocorrem em propriedades rurais, que então passam a ter esses benefícios. E além de se envolver com o reflorestamento, quando a gente faz essas ações nas propriedades rurais, a gente também trabalha com barraginhas, caixas secas e acaba melhorando, de maneira geral, a questão hídrica nas propriedades rurais. Então, uma ação compensatória que a gente acredita que vai trazer um benefício muito forte aqui para a sociedade de Governador Valadares. E lembrando, isso é parte de um projeto maior. Então, apenas em 2022 nós estaremos investindo em toda a bacia do Rio Doce 540 milhões de reais em ações de reflorestamento. E logo mais, acho que em algumas semanas, eu vou dar um spoiler aqui, em algumas semanas a gente tem um novo edital de mais 120 milhões de reais para trabalhar com produtores rurais nessas ações de reflorestamento, aqui também no Rio Grande. Obrigado a todos por terem vindo, um ótimo evento. Passamos a palavra neste momento ao prefeito municipal de Governador Valadares, André Berlo. Boa tarde a todos. Cumprimentar de maneira especial aqui nosso deputado Ercílio Luiz, agradecer por todo o apoio a Valadares e a nossa região. Deputada estadual Celis Laviola, que reside em Valadares e atua defendendo o leste de Minas, inclusive imputando a Valadares como a capital do leste, né? Muito obrigado, deputada, por tudo também que tem feito pela nossa região, juntamente com o governo do Estado, na base do governador Romeu Zema. Queria cumprimentar de maneira muito especial a professora Marília Carvalho de Mello. Obrigado pela presença, a secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Acabamos de assinar agora ali a Valadares assumindo o licenciamento 3 e 4, né? Nós tínhamos 1 e 2, estamos assumindo 3 e 4, justamente tirar do Fabrício e da Supran tantos encargos lá, né, Fabrício? E agilizar isso para os empresários e para o desenvolvimento de Valadares, né? Então, muito obrigado por ter essa visão, né, de compartilhar o licenciamento com Valadares. Nós queremos assumir à medida do possível e sendo eficiente também, né, Ivan? Agradecer ao Ivan. Todos os licenciamentos possíveis, né? Mas a gente também tem que ter agilidade, né? Cumprimentar o diretor-presidente da Renova, André de Freitas, agradecer pela atenção a Valadares. Claro que a gente tem sempre discussões, né, em relação ao pós-tragédia lá de Mariana. Ninguém queria que acontecesse de jeito nenhum, né? Nem a Vale, nem a Samarco, eu acredito que queria, né, a BHP, mas aconteceu, né? Então teve um erro em algum momento e infelizmente veio para o nosso Rio Doce.
nós precisamos de realmente as ações reparatórias e as compensatórias como estão sendo lançadas aqui hoje. A gente sempre discute, eu mesmo, claro que eu não vou ser contra nenhuma ação individual, né? As pessoas sofreram, as pessoas precisam de ser compensadas, mas a gente sempre reclamou de ações estruturantes para deixar um legado para a nossa sociedade. E hoje a gente está tendo uma entrega, como vamos ter também da nossa nova captação de água, então nós vamos ter hoje uma ação estruturante, que é para deixar para a bacia do Rio Doce realmente alguma coisa, né? Não adianta ficar indenizando todo mundo individualmente e o estruturante. O que vai ficar de compensação, né? As reparações estão sendo feitas à medida do possível, mas a compensação a gente reclamava. Então hoje eu queria dar parabéns à Fundação Renova por estar trazendo esses 58 milhões e meio aí para a nossa cidade e região e dizer que isso é muito importante. Nós, inclusive, eu quero cumprimentar o Marcelo Teixeira, que é presidente da União Ruralista. Nós tínhamos, como produtor rural, uma preocupação antiga em relação à proteção, principalmente dos nossos topos de morro, né? Que a gente veio percebendo esse desgaste ao longo dos anos. A região de Colonial, essa região sempre queimou muito, isso veio desgastando, os produtores rurais não tendo condições de investir. Então nós criamos um plano que está lá engavetado, que se chama PDRS, que é um plano de desenvolvimento rural sustentável, e nós tentamos de todas as maneiras, apresentamos para a Renova também lá no início, antes de você ser presidente, para a gente tentar recurso para financiar esse plano, porque os produtores rurais, seja ele pequeno, médio ou grande, eles não conseguem fazer essa recuperação se não houver uma ajuda aí financeira ou a taxas boas ou até mesmo com doações, enfim, é um plano que integrava o setor financeiro, também os governos e alguma empresa que pudesse nos ajudar nessa compensação. Esse plano está engavetado lá, a gente em algum momento pode estar usando dele também, mas vem ao encontro do que está sendo lançado aqui hoje, e esse reflorestamento aí, né? Claro que seriam feitas outras ações, como também recuperação de pastagem, e a professora Marília pode nos dizer melhor. Eu perguntei a um professor de Viçosa um dia, segundo ele, uma pastagem bem manejada, ela pode ser considerada até melhor do que uma mata, né? Em termos de segurar água, enfim, tem muitas maneiras de se proteger o meio ambiente, sem também deixar de ter a produção, né? Então, eu queria parabenizar aí a Renova nesse momento em relação a isso que está fazendo em compensação para Valadares e região. Cumprimentar nosso eterno ministro aqui e companheiro de Estado também, que a gente trabalhou junto lá, o Zé Carlos Carvalho. Obrigado aí por estar na nossa cidade apoiando essa ação da Fundação Renova. Também representante do IBAMA, o Murilo, representante também do IEF, o César, o Flamínio, que falou já, do CBH Doce, também a vice-presidente a Renata, do CBH Suaçuí. Queria cumprimentar a prefeita Dorinha, muito obrigado pela presença da nossa cidade, prefeita de Guanhães, todos os secretários, todos os produtores rurais aqui presentes. Dizer que hoje é um dia realmente muito feliz, por isso tudo que eu falei. A gente precisa de ter uma atenção especial ao Vale do Rio Doce, esse belo rio que nós temos, que foi atingido por uma tragédia. Nós hoje buscamos, inclusive, uma repactuação. Foi feita uma pactuação que os municípios ficaram de fora. Hoje a gente está tentando uma repactuação em relação a essa tragédia, onde os valores compensatórios podem ser aumentados em muito, envolvendo o governo do Estado de Minas, o governo do Estado do Espírito Santo, e os municípios atingidos diretamente. Claro que, como foi feito em Brumadinho, o Estado está trabalhando para levar recursos para todo o Estado. Claro que a atenção maior aos municípios da bacia do Rio Doce, mas nós precisamos de realmente, inclusive a Fundação Renova já entendeu a importância dessa repactuação, que quem foi culpado dessa tragédia tem que pagar, e tem que pagar de uma maneira que a gente consiga deixar ações estruturantes nos nossos municípios, E isso está sendo feito. A gente está aí trabalhando através dos municípios, do Fórum de Prefeitos,
para a gente ter essa repactuação concretizada até o final do mês de junho. Vamos ver se realmente é uma coisa que precisa ser alcançada, porque nós teríamos um volume de recursos. Nós estamos falando uma ordem de recursos acima de 100 bilhões de reais, que vai ser distribuído entre municípios e os estados, inclusive a União também, para a gente estar fazendo ações que realmente podem mudar nossas vidas aqui, principalmente em relação ao meio ambiente. Então, estamos trabalhando fortemente. Queria também, para não esquecer aqui, cumprimentar os vereadores, estou vendo o Paulinho Costa, a enfermeira Manuel, o Fernando Luz, o Jefinho aqui, e o Careca ali atrás. Obrigado pela presença de vocês aí, a Câmara sempre apoiando e cobrando também da Fundação Renova, sempre atuante aí. Enfim, é um dia muito importante, é o divisor de águas aí dessa tragédia. E vamos continuar trabalhando para a gente ter realmente essas compensações. Já foi anunciada mais 100 milhões aqui, 100 e poucos milhões, também para outro edital. Então, as coisas estão andando. Então, parabéns aí, Renova, nesse momento, e é tudo que a gente espera isso. E vamos trabalhar junto com o Estado, professora Marília, para a gente conseguir aí os nossos avanços. Aliás, o governador Romeu Zema esteve aqui essa semana, levamos ele no Pico do Bituruna, já conversamos a respeito do PIB, precisamos da Secretaria de Meio Ambiente nos ajudar lá, né, Adriana estava lá, a gente conversando para ver se a gente consegue também um desenvolvimento sustentável lá no nosso monumento, que é muito importante para a nossa região. Tá? Um abraço a todos aí, bom evento. Passamos a palavra neste momento ao senhor César Augusto Fonseca, diretor de Conservação e Recuperação de Ecossistemas do Instituto Estadual de Florestas. Boa tarde a todos. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Destacando aqui o prefeito, gostaria de destacar a importância da parceria dos municípios no trabalho e no avanço da agenda da restauração. Quando a secretária pediu que eu assumisse essa diretoria na EF, ela me deu como carro-chefe justamente uma missão, que era conduzir o programa de regularização ambiental, onde a gente tem buscado e continuará buscando a alavancagem, o desenvolvimento sustentável das nossas propriedades rurais, mas principalmente falando não só da conservação e da restauração, mas também dos aspectos que são produtivos dos próprios imóveis. Não há que se falar em garantia de conservação se a gente também não falar também da garantia dos aspectos de produção. Então, é preciso que a gente consiga conciliar as duas agendas. E é nesse contexto que a gente tem construído a agenda do Programa de Regularização Ambiental. Teremos ainda amanhã, a Adriana está exatamente com um evento onde a regional vai estar também já fazendo uma fala sobre o Programa de Regularização Ambiental. E a gente também estará, e aí a gente vai convidar o prefeito, o prefeito de Goiânia, o prefeito André, para poder estar participando conosco, junto com outras instituições, como a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, em eventos de lançamento do CBHs do Programa de Regularização Ambiental. E aí a gente quer falar justamente com o produtor rural. A gente quer falar exatamente do que a gente quer demonstrar e de praticar em termos de ações práticas. Queremos falar da agenda do CAR, onde ele fez o cadastro, e o que vem depois do cadastro. Quantos produtores rurais sabem o que vem depois do cadastro ambiental rural, depois que ele se inscreveu? A gente tem um sistema de gestão de informação que a gente precisa agora fazer ele gerir informação de fato e fazer isso se refletir de fato em ações que vão trabalhar melhor os aspectos de conservação e restauração das áreas de relevante interesse ambiental de Minas Gerais, mas também dos aspectos produtivos. E essa ação que a gente vem aqui hoje, desse edital, desse lançamento, desse pontapé, eu diria um excelente pontapé, inclusive, viu? Um tamanho muito bom para a gente poder fazer esse start,
e destacar que a gente vai aproximar ainda mais, principalmente através do trabalho da Adriana, da Fundação Renova, exatamente para a gente conseguir casar cada vez mais o nosso programa de regularização ambiental com as ações que estão sendo lançadas e desenvolvidas pela Renova. Queremos sim trabalhar conservação, mas queremos sim trabalhar também desenvolvimento sustentável. Queremos que o desenvolvimento seja uma ferramenta de conservação. E é por isso que a gente elogia esse lançamento aqui hoje, é por isso que a gente aplaude esse lançamento, do qual o governo de Minas tem um orgulho de estar fazendo parte, na gestão da nossa secretária Marília Mello, né? E ao qual agradeço, inclusive, pelo convite para poder estar conduzindo a agenda. E queria destacar que o EF, né, a qual estou representando aqui a minha diretora-geral, a Maria Amélia, a gente está de portas abertas para atuar em parceria com os municípios, com os CBHs, com todas as instituições que conosco desejam construir essa agenda de diálogo e desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Vamos ouvir neste momento a senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Muito boa tarde a todos, a todas. Queria especialmente cumprimentar os membros da mesa, deputado federal Hercílio, aqui presente conosco, minha querida amiga e grande deputada Celise Laviola, uma parceira de todos os momentos, uma defensora da bacia do Rio Doce, uma parceira do governo em todas as agendas, né, Celise? Eu falo que a Celise é sempre tão presente em todas as agendas aqui na região. Queria te agradecer muito a parceria, a sua liderança na Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Cumprimentar o prefeito André, também uma honra grande, prefeito, estar com você. O prefeito me chama de professora porque eu fui professora da filha dele, né, prefeito? Então, conheci o prefeito através da filha e depois tive a honra, né, de compartilhar, eu aqui já na secretaria, ações e parcerias como essa que a gente assinou hoje, né, de avançar no licenciamento municipal aqui no município de Valadares. O Ivan, a gente teve uma conversa quando eu vim fazer uma visita, a primeira visita Supram, presencial, e de lá para cá nós avançamos tão rápido, né? E eu sempre falo que o licenciamento ambiental municipal e esse convênio que nós assinamos é um casamento, prefeito, porque uma delegação de competências, né? Como delegação de competências é uma responsabilidade conjunta. E quando a gente avança no licenciamento no município como Valadares, a gente demonstra a segurança que a gente tem na equipe técnica, na condução, na gestão do município de Valadares. Então, prefeito, queria te agradecer essa parceria, né, e essa é apenas uma de muitas que nós teremos. Muito obrigada. Cumprimentar o Murilo, chefe da unidade técnica do IBAMA. O IBAMA também é uma instituição parceira e muito importante nessa agenda florestal no estado de Minas Gerais e também em todo o Brasil, obviamente. De maneira muito especial a Renata, vice-presidente do CBH Suaçuí, e da mesma forma o Flamínio, meu amigo, que sempre me cumprimenta com saudações alvinegras, né, Flamínio? O doutor Zé Castro está aqui do meu lado. Como eu vou cumprimentar meu mestre por último, esse cumprimento de celebração alvinegra, ele não gosta muito não, mas a gente continua com esse cumprimento, né, Flamínio? Em nome de vocês dois, todos os membros de Comitê de Bacia Hidrográfica aqui presentes, os comitês de bacia hidrográfica têm um papel fundamental nessa agenda, e eu vou falar um pouco sobre isso. O André, nosso diretor-presidente da Fundação Renova, o prefeito André também já mencionou, e eu queria aqui reforçar o nosso reconhecimento ao trabalho da Renova, André, ao trabalho que vocês têm desenvolvido, a repactuação que o governo de Minas tem participado muito efetivamente, não tem uma relação direta com uma dificuldade de desempenho em alguns pontos, que não é culpa apenas da Renova, mas de um modelo de governança que foi criado
realmente para não funcionar, infelizmente, a gente precisa dar maior capacidade executiva, mas a Renova demonstra aqui, com outras ações, a efetividade daquilo que ela pôde levar à frente, né? E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Queria, em nome do governador, trazer esse reconhecimento a você e a toda a sua equipe, André. César, nosso colega de governo, diretor do IEF, também como o senhor doutor Zé Carlos, né, engenheiro florestal, quando eu pedi para ele voltar ao IEF, eu ouço muito o doutor Zé Carlos, sempre ouvi e continuo ouvindo até hoje, né? O doutor Zé Carlos falava assim: Marília, tem que pôr engenheiro florestal no IEF, Marília, né, a gente tem que voltar uma equipe técnica, e o César assumiu esse desafio com maestria e está fazendo um excelente trabalho. E, por fim, de uma maneira muito especial, o Zé Carlos Carvalho, está aqui, ministro de Meio Ambiente, mas ele é muito mais do que isso, né? Eu falo que ele é meu mestre, que me deu a oportunidade de chegar onde eu estou. Meu primeiro cargo no governo do Estado, sou funcionária de carreira, foi pela confiança que ele teve no meu trabalho. Doutor Zé Carlos, né, de público, agradecer todos os ensinamentos que tive e continuo tendo com o senhor. Cumprimentar nossa equipe aqui presente, Adriana, nossa supervisora regional do IEF, Fabrício, nosso superintendente da Suprema Central, e todos presentes em nome da Lucinha. Eu não vi a Lucinha mais, minha amiga querida, uma excelente, competente profissional que também batalha tanto pela bacia do Rio Doce. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, dando efetividade ao PG 26, né, André, do TETAC. Um programa tão importante, o doutor Zé Carlos sempre fala isso, de fato né, um programa de restauração florestal muito ousado, talvez o maior do país que a gente tenha. E isso é muito significativo, né, é muito significativo para o estado de Minas Gerais, é muito significativo para a recuperação nessa bacia. 58 milhões aqui nesse edital de hoje, né, 1.800 hectares. Isso, de fato, ações práticas que vão trazer benefícios para a sociedade na região. Quando a gente fala nesse programa de restauração, a gente não só fala de restauração florestal, a gente fala de regularização ambiental dos proprietários rurais, especialmente aqueles pequenos, que muitas vezes o custo de implementação das obrigações legais é difícil, né? Ele pode, inclusive, impactar na capacidade produtiva daquelas pessoas. E quando a gente vem com uma ação como essa, prevista no TETAC, a gente apoia os produtores rurais a se regularizarem, a ter a capacidade de vender os seus produtos, a entrarem no mercado que cada dia é mais exigente, né? Porque as questões ambientais são questões cada dia mais exigidas no mercado para que os produtos agrícolas sejam comercializados. Então, nós estamos falando aqui de um programa de regularização ambiental. Nós estamos falando de um programa também de segurança hídrica, foi mencionado, a bacia hidrográfica agora contemplada é uma bacia hidrográfica onde está prevista a adutora para abastecimento de Valadares. E, André, eu nunca vou esquecer, eu recebi um vídeo logo depois do rompimento da barragem de Mariana, de caminhão-pipa chegando aqui em Valadares. Eu tenho esse vídeo, eu uso ele inclusive para dar aula, né, para as pessoas entenderem o que é o desespero de não ter água para beber, né? As pessoas, elas saqueavam o caminhão-pipa para tentar ter um balde para dar para os filhos beber água, para os filhos tomar banho, né? Então, quando a gente efetiva um programa como esse, é um programa de segurança hídrica, um programa de garantia de água para abastecimento público, para a produção agrícola, para a produção industrial e para a preservação dos ecossistemas aquáticos também tão importante, né? Estamos falando também em um programa de mudança climática. O governo do Estado de Minas Gerais, através da liderança do nosso governador Romeu Zema, assinou um compromisso, foi o primeiro estado da América Latina e Caribe a assinar o compromisso do programa Race to Zero, que é um compromisso de neutralização das emissões de gás de efeito estufa até 2050. Então, de um lado, a gente precisa reduzir as emissões, mas, por outro, a gente precisa equilibrar, né, o balanço, a captura dos gases de efeito estufa, especialmente o CO2, que a restauração florestal é absolutamente importante para essa agenda. Então, nós estamos falando também aqui numa agenda de mudança do clima. E um outro tema tão importante,
que também está previsto nas ações, né, do TETAC, nas ações da Renova, porque isso nos dá condição de avançar em um programa de pagamento por serviços ambientais. Pagamento por serviços ambientais, ele a gente, na época, inclusive, do Dr. Zé Carlos, né, a gente teve um programa muito exitoso, hoje a gente está, inclusive, né, o governador Romeu Zema pagando o passivo dos últimos anos do Bolsa Verde. O Zé Carlos foi um grande articulador na época, né, do projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa. Nós precisamos ressarcir os produtores rurais. Né? A gente que está na cidade, eu que estou em Belo Horizonte, a gente que está nas áreas urbanas, a gente não valoriza a água que chega nas nossas casas. Mas isso tem um custo para o produtor rural. Tem o custo da preservação, né? Tem o custo da manutenção. A gente vem aqui, vai restaurar, mas depois quem vai manter? Como ele vai manter? Né? Então, isso é muito importante. Então, nós estamos falando aqui numa agenda de restauração que ela se desdobra em várias agendas de segurança hídrica, de mudança do clima, de pagamento por serviços ambientais, né? Então, importante para essa bacia hidrográfica. E, por fim, eu queria mencionar como é fundamental a gente ter 2 representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica aqui sentados à mesa. Né? Os comitês aqui da Bacia do Doce são comitês absolutamente atuantes. E há algum tempo, como foi falado tanto pela Renata quanto pelo Flamínio, né, com a implementação da cobrança pelo uso da água, primeiro com o IBI, agora com a G-Doce, um grande esforço de investimento desse recurso para a melhoria da bacia hidrográfica. Então, essas ações que agora se complementam às ações já realizadas pelos comitês de bacia hidrográfica, elas são muito importantes. Né? E o protagonismo de vocês nesse processo, junto com a Renova, também é muito importante. Porque, no final, nós teremos o nosso grande objetivo, né, que os comitês sempre batalham, a garantia de quantidade e qualidade da água para os usos múltiplos. Então, queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, representando o nosso governador Romeu Zema, a oportunidade, André, de, junto com a Renova, levar esse projeto com os prefeitos, com os deputados, com os comitês de bacia hidrográfica, levar esse programa à frente, e tenho certeza que em breve a gente retornará aqui para ver os resultados desse programa. No monitoramento de qualidade da água, no aumento da vazão disponível, porque a gente está regularizando vazão, não com reservatório, né, Zé Carlos? Aprendi com o meu mestre isso também. Ele, não sei se a palestra depois tem o mesmo título da palestra anterior, mas eu conto isso em todo lugar que eu vou, porque eu sou engenheira civil, né, gente? Formação. O Zé Carlos falava comigo assim: minha filha, vocês, engenheiros civis, têm um problema muito sério. Vocês acham que água nasce no reservatório, e água não nasce no reservatório. Eu venho seguindo a cartilha dele em todos os aspectos. Então, para regularizar a água no rio e no reservatório, esse programa é absolutamente fundamental. Muito obrigada novamente pela oportunidade e parabéns a todos por essa iniciativa. Passamos a palavra neste momento ao senhor Murilo Ferreira de Araújo, que é chefe do escritório do IBAMA em Governador Valadares. Boa tarde. Difícil quando você fica por último para falar, né? Acho que todo dia falou tudo. Hoje é um dia muito especial. E eu, como representante do IBAMA aqui na região, eu fico lisonjeado pelo convite. E quero cumprimentar as autoridades. Né? Vou colocar o prefeito aqui e estender os cumprimentos a todas as autoridades da mesa. Cumprimentar aqui meus amigos aqui, o Coronel Albino, o Ivan Fialho, o Francisco, o professor Hernani, né? E no nome deles eu quero agradecer a presença de todos. Eu ia falar sobre desenvolvimento sustentável. O colega já matou aí. Né? Hoje eu tive o prazer praticamente a tarde toda, né? Ninguém pode falar para a corregedoria do IBAMA, mas a tarde toda eu fiquei tomando café com meu colega aqui, o Zé Carvalho, falando sobre os problemas aí, os diagnósticos ambientais, os desafios. E sempre a gente voltava, né, Zé Carlos, dentro do programa de desenvolvimento sustentável. Salvo engano, em outubro, no final do ano de 1987, eu era garoto, e iniciou esse assunto, desenvolvimento sustentável.
foi uma ministra do Meio Ambiente da Noruega, ela se tornou primeira-ministra, a primeira, digamos, pessoa, digamos, com grande influência na política vindo do meio ambiente, né? Uma ministra de meio ambiente virou primeira-ministra da Noruega e depois ela compôs um grupo que, ao final de 87, lançou um relatório de 300 páginas, mais ou menos, e aí veio essa agenda que nos agrega aí durante 35 anos, que basicamente seria a gente pensar em suprir as nossas necessidades atuais, deixando, né, preservando para as gerações futuras. E como o César já falou bem, a nossa secretária também, né, eu não vou me atrever a entrar nos detalhes, vou falar do que conheço. Eu conheço bem as minhas duas filhas, a Estela e a Luna. Uma tem 4 anos e a outra tem 7 meses hoje, ela fez. E eu pensando, como eu vou sair dessa articulação retórica, eu pensei o seguinte: o nome da escola da minha filha era Pedacinho de Gente. Pedacinho de Gente. E aí eles tiveram alguma discussão pedagógica, era uma questão montessoriana e tal, e mudou para a Escola da Gente. Um empoderamento das crianças, né, você torná-las sujeitos de direitos. E o desenvolvimento sustentável é isso. A gente tem que pensar justamente em fazer essas crianças serem sujeitos de direitos. E quando se fala em restauração florestal, quando se fala em produção de água, quando se fala em qualidade ambiental, você está pensando nisso, no futuro dessas pessoas que têm direitos. Eu fico, às vezes, triste quando eu ouço alguns discursos pessimistas, porque eu tenho minha filha de 7 meses. E eu vou pagar escola para ela, a escola é cara. Então, se ela não tem futuro, para que ficar pagando escola, né? Então, assim, temos que ter pensamento positivo. E o Zé Carlos, lá no auge da sua juventude, hoje deu aulas e aulas sobre isso, sobre a necessidade do econômico e do ambiental seguirem juntos, né? O mesmo caminho, pensando nesse futuro comum. E a restauração florestal, de um ponto tão importante para nós valadarenses, né, que é da onde vai vir boa parte da nossa água daqui a uns dias, então nos toca bastante. Vendo o professor Hernani trazer seus estudantes aqui, a gente fica até assim, esperançoso, mais esperançoso ainda, né, que os nossos futuros engenheiros ambientais e sanitários da cidade, quem sabe, vão estar trabalhando justamente nesses editais aqui, que vão surgir aos montes, né, são 40 mil hectares de área de preservação permanente que a Renova vai ter que recuperar, são 5 mil nascentes. Então, assim, é muito trabalho para o engenheiro ambiental, o engenheiro florestal, o agrônomo, o biólogo e todas as outras profissões que vão estar trabalhando de forma direta ou indireta. E o IBAMA, ele tem o papel, assim como o IEF, um papel de fiscalizar, de atuar e de cooperar nesses projetos. Aqui eu tenho nossa companheira Lucinha, né, tenho o Marlon também aqui, engenheiro. Nós trabalhamos na Câmara de Restauração Florestal e Produção de Água, a CTFLO, que justamente faz isso. Ela estabelece padrões, discute, chega em consensos técnicos e fiscaliza. E eu sei que o pessoal da Renova, o diretor deve falar bastante sobre isso, não gosta, às vezes, dos relatórios que vêm dessas operações, porque os relatórios realmente, eles querem mostrar erros, né? Os relatórios não são para, geralmente, são para aplaudir, né? Não é um momento de falar, não, beleza, é para mostrar os erros justamente para corrigir, né? A ideia é que o trabalho seja bem feito e que não precise ser refeito, né? A melhor coisa é essa, né? Não precisar refazer os trabalhos. Então, eu queria agradecer e falar que o IBAMA é um parceiro. Quando eu falei fiscalizar, é fiscalizar nesse sentido. E estamos aqui. Obrigado. Vamos ouvir neste momento a deputada estadual Celise Laviola. Boa tarde. Boa tarde.
aqui, nosso anfitrião, nosso querido prefeito André Merlo, o deputado Ercílio Diniz, que tem sido um grande companheiro na defesa do leste de Minas, tem feito um trabalho espetacular na Câmara dos Deputados, defendendo a nossa região, né, da nossa região sofridinha aqui, mas nós não deixamos ela de jeito nenhum, né? Não desistimos nunca, somos aguerridos na luta pelo leste. Uma grande amiga, nossa secretária de Estado, hoje representando o governo do Estado, Marília Carvalho. Marília, que trabalho brilhante que você faz, né? Como você é dedicada, como eu tenho acompanhado os projetos que chegam na Assembleia, o empenho que ela tem para defender, muitas vezes não compreendidos e não seguidos com a rapidez que a gente necessita. Mas como você tem feito a grande diferença no nosso governo do Estado, como você tem destacado a importância do meio ambiente, como você tem trabalhado de uma forma diferenciada. Minha admiração sempre pelo trabalho que você faz. O André de Freitas, nosso representante aqui, diretor-presidente da Renova, né? Hoje eu digo que hoje aqui nós temos, Marcelo sabe disso, um ato, um momento importantíssimo. Hoje estamos aqui tentando alcançar todos os atingidos. Isso faltava para a Fundação Renova mostrar que realmente veio ao nosso socorro. Alcançar todos os atingidos, esse reflorestamento, é isso que ele busca fazer. Agradecimentos. César, nosso diretor do IEF, né, nós viemos aí conversando e eu vendo o empenho dele, Marília, que gracinha, que dedicação. Eu tenho certeza que vamos avançar muito. Tenho certeza disso, confiante. O Murilo, chefe da unidade técnica do IBAMA, a importância que tem o IBAMA em todo esse processo, né? Lembrando que vamos precisar ainda muito desse trabalho que está iniciando, é um trabalho que vai fazer uma grande diferença. Nós, produtores rurais, e eu também sou, né? Precisamos muito da dedicação para que isso tudo venha a ser uma realidade na nossa vida aqui, e perdemos o nosso rio, perdemos a nossa vida, e o que nós queremos é recuperá-lo. O Flamínio, da bacia do Doce, né? A Renata, da bacia do Suaçuí, do Zé Carlos, nosso ministro, sempre ministro do meio ambiente. Que bom vê-lo aqui envolvido na nossa causa. Isso é uma esperança enorme. Saber que um grande lutador, professor na área, está nos acompanhando. Eu quero hoje, principalmente, parabenizar todos nós aqui atingidos. Todos nós que sofremos com esse desastre até hoje, né, Patrícia, né, Adriana, na nossa pele, o que foi ter o nosso rio destruído. Esse passo de hoje é muito diferente de tudo que a gente tem visto acontecer, André. E hoje a sua assinatura aqui também fez uma diferença muito grande, um marco muito grande. Toda a nossa região hoje deposita esperança nessa ação que aqui está acontecendo. E eu, como moradora da região, como filha da região e como representante da região hoje, agradeço a todos vocês, autoridades aqui na mesa, que estão contribuindo para isso acontecer, e a nós, atingidos por alcançarmos uma vitória que sabemos é de todos nós atingidos. Muito obrigada a todos os envolvidos. Eu acho que chegamos no momento, doutor Zé Carlos, que nós merecemos. Finalizando esse momento de discursos, passamos a palavra ao deputado federal Ercílio Coelho Diniz. Boa tarde a todos. Quero aqui, nesse momento, cumprimentar o prefeito Caramelo, nosso anfitrião, cumprimentar a colega, né, deputada estadual Teresa Viola, né, a alegria
Você está aqui novamente conosco aqui, né? Estivemos aqui a quarta e a quinta, uma agenda bastante proveitosa, muito trabalho, tenho certeza que vamos colher bons frutos dessa passagem do governador e de vários membros da equipe do governador aqui na semana anterior. A nossa secretária, né, Marília Carvalho, professora, secretária, eu estou falando da SPDC, é bom demais estar tendo a presença do governo do Estado aqui, né, com essa presença, com essa frequência. Espero que isso permaneça. Cada vez que vocês vêm aqui, a gente está, né, descobrindo um caminho, uma demanda sendo atendida, uma reivindicação sendo feita. A gente sabe que não é possível atender a todas, mas várias têm sido atendidas. Então, assim, nosso agradecimento ao governo do Estado, a você, a toda a equipe, ao governador Zema, leve nosso abraço, nosso reconhecimento pelo trabalho do governo. Vou comentar nosso diretor-presidente da Fundação Renova, o André. Já tivemos algumas ocasiões, né, André? E algumas conversas, algumas reivindicações, cobrança. Você disse que há pouco aqui, né, há 6 anos e meio, né, em novembro de 2015, nós tivemos, né, essa tragédia. E eu, para mim, 100% uma tragédia. Com certeza ninguém desejaria de passar por que nós passamos. Quando você falou na falta da água, na escassez da água, passa um filme na cabeça da gente, né? De certa forma, vamos dizer assim, fica uma ferida, né, em todos nós que fomos atingidos. Quando a gente vê essas medidas compensatórias, né, que estão sendo realizadas, a gente entende que, às vezes, não é no tempo que a gente gostaria que fosse mais rápido. A gente entende a dificuldade que é de poder chegar nessas decisões, nessas definições. São vários municípios envolvidos, são vários órgãos envolvidos. Tem um poder judiciário, que às vezes a parte do poder judiciário é um pouco morosa. E talvez o grande diferencial seja isso, de tentar resolver da melhor maneira possível o entendimento de forma administrativa e o poder judiciário, que, de certa forma, só homologar, que as coisas possam estar acontecendo com uma rapidez maior. Vou cumprimentar o César Augusto, né, diretor do ecossistema. Vou cumprimentar o Murilo Ferreira, chefe da unidade técnica do IBAMA. Você que disse, né, que tinha pouco a falar, né, todo mundo fala, você imagina eu falei depois de você, depois de você. Então, é mais difícil ainda. Planilo Guerra, bacia, né, do Rio Doce. Renata Medrado, vice-presidente da bacia do Sassuí. José Carlos Carvalho, ministro do Meio Ambiente na gestão de 2002 e 2003. Sinônimo de meio ambiente, né, Zé Carlos? Não falar nada, fala Zé Carlos, todo mundo associa com meio ambiente. Vou comentar a prefeita Dorinha, né, Dorinha, há algum tempo a gente não se encontra, mas muito bom estar te, né, encontrando nesse momento, sabendo da sua dificuldade, né, em Goiânia, o quão difícil é o seu trabalho lá, inclusive, né, com a escassez de recursos hídricos. Tem acompanhado lá a dificuldade que tem, você fez um belo investimento lá, junto com a autarquia, lá com o SAAI. Então, assim, nossos parabéns, nosso reconhecimento do seu trabalho. Vou comentar os vereadores presentes, o Marcos Lopes, da FIEM. E, né, essa medida aqui, compensatória aqui, a gente fica muito satisfeito com o que foi dito por todos. Mas também me alegrou muito, viu, André? Você falar que vai anunciar em poucos dias um investimento de 120 milhões para agricultores familiares. Também. É uma classe também que, né, vamos dizer assim, não vou falar que está no fim da fila, não, mas assim, na questão de prioridade, talvez a gente colocasse cá no início, mas a gente sabe da dificuldade. Então, assim, é o nosso reconhecimento ao empenho da Fundação Renova de mitigar esses danos causados e, né, que a gente possa conseguir isso de uma forma, né, mais rápida possível, com maior usei a palavra cicatrizar, né, que isso possa de fato concretizar. Então, assim, agradecer a todos vocês pela presença, estou muito satisfeito de estar aqui presente. Hoje eu teria que estar em Brasília, de certa forma eu estou cometendo aí uma faltazinha lá, mas tinha algumas demandas importantes para resolver aqui. Devo estar indo amanhã ainda para Brasília, mas fica aqui o nosso agradecimento e a alegria de participar desse evento. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Passaremos agora a assinatura do termo. Convido para que se posicione aqui, perto do púlpito, o chefe do IBAMA, de Governador Valadares, a secretária de Meio Ambiente do Governo do Estado de Minas Gerais, o diretor de Conservação e Recuperação do Ecossistema do Instituto Estadual de Florestas, o prefeito de Governador Valadares, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, a vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e o diretor-presidente da Fundação Renova, para juntos assinarem o termo que formaliza o repasse de 58,5 milhões de reais para a restauração florestal da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente Grande.
O evento ainda não terminou. Após a foto, eu gostaria de agradecer a presença das autoridades presentes à mesa. Convido para que tomem seus lugares na plateia para darmos continuidade. Uma salva de palmas para esse momento. Da nossa região. As autoridades presentes podem se dirigir aos seus lugares para darmos continuidade. Neste momento, convido o senhor José Carlos Carvalho para falar sobre restauração florestal e agricultura sustentável. José Carlos Carvalho tem 45 anos de experiência em gestão pública e consultoria privada sobre o meio ambiente, florestas, biodiversidade, água, mudanças climáticas e uso sustentável da terra. Foi diretor-geral do IBAMA, do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, e ministro do Meio Ambiente, senhor José Carlos de Carvalho. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar o prefeito André Melo, com quem compartilhei jornadas na administração pública do Estado. Saudar o deputado Ercílio, a deputada Celice, os nossos líderes dos comitês de bacia, Renata e Flaminho, saudar o Murilo, colega do IBAMA, saudar o nosso presidente André de Freitas, que vem conduzindo esse processo de transformação que nós estamos acompanhando. E, por fim, saudar especialmente a minha colega, amiga e companheira Marília Melo de Carvalho. Como ela fez referência a mim, todos podem estar achando que estamos fazendo uma troca de gentilezas. Mas não é uma troca de gentilezas, é uma troca de afeto. É uma troca de ternura pelas nossas relações, pelo nosso companheirismo e por tudo que nós vivemos juntos, desde que você, ainda no esplendor da sua juventude, continua jovem por óbvio, aceitou o convite para trabalhar conosco.
e nos ajudou a elegir uma política estadual de recursos hídricos, que é hoje um exemplo para o Brasil. O Flamínio, a Renata, a Lucinha, o Hernani e tantos outros que vejo aqui, desculpe minha omissão, contribuíram, porque lá em 2010, com a Marília na nossa equipe, nós fizemos o primeiro plano integrado de recursos hídricos do Brasil, que está sendo agora revisado sobre a liderança da própria Marília na Secretaria de Estado. As palavras podem passar um conceito que a gente não percebe, mas fazer um plano integrado de recursos hídricos era a tarefa inadiável que o Brasil precisava construir para pôr de pé o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Por uma grande razão. Como nós somos um modelo federal de organização do Estado, nós temos rios de dominialidade da União e temos rios de dominialidade dos Estados. Se não tivéssemos feito à época o que conseguimos no Rio Doce, que deve servir de exemplo para todo o país, fazer um plano integrado, constitucionalmente nós teríamos a seguinte posição: o governo federal, através da ANA, teria o plano diretor da CARIA, o governo de Minas, com os respectivos comitês de bacia, teria um plano diretor para cada uma das bacias afluentes, o mesmo se repetindo no governo do Estado do Espírito Santo. E aqui nós conseguimos à época, e agora sendo consolidado com o trabalho conduzido na administração do Flamínio, a revisão desse plano. Ressalto isso para dizer da minha satisfação de estar aqui por um segundo motivo. É muito mencionado, e com razão, é muito frequente, críticas ao modelo de governança do sistema de reparação decorrente da tragédia de Mariana, pela falta de integração das ações e de integração dos programas. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um exemplo emblemático de uma integração de programas e de uma integração de ações. Ainda que distante, acompanhei o empenho do prefeito André na luta pela construção do abastecimento alternativo de água de Valadares, que resultou na adutora que o presidente André mencionou e que está avançando de maneira exitosa. Uma adutora cuja importância nós não precisamos aqui discutir. Mas a Marília adiantou o meu cordão e por isso é que eu estou mencionando a importância da integração dessas iniciativas, porque nós estamos construindo uma adutora num programa e num outro programa de forma integrada, por isso estou destacando, nós estamos investindo na recuperação de nascentes e na restauração das áreas de preservação permanente e de recarga hídrica, a montante do ponto de captação para assegurar o aumento da quantidade, a melhoria da qualidade e, obviamente, o aumento da oferta de águas. É emblemático por si mesmo o empenho do prefeito André na construção da adutora. E nós temos que fazer esse esforço que foi anunciado aqui, para que a história
não venha cometer injustiça com o nosso prefeito. Porque, para que daqui a 20 ou 30 anos essa doutora não esteja subutilizada pela redução da quantidade de água decorrente das nascentes que vão sendo depredadas, da redução da quantidade de água e assim por diante. Então, o povo de Governador Valadares, a comunidade da região, o pessoal do comitê da bacia do Rio Corrente, do Suaçuí, que todos serão contemplados, devem estar hoje duplamente comemorando a importância desta iniciativa. E fico muito feliz que ela esteja acontecendo na gestão da Marília, que lá atrás, em 2010, participou comigo na construção do primeiro plano diretor integrado da bacia do Rio Doce. E quando a gente fala do tema, e eu estou aqui a discutir com vocês, a primeira expectativa que fica é que nós vamos conversar sobre meio ambiente. E hoje eu não quero falar de meio ambiente. Por isso eu pedi que o tema fosse restauração florestal e agricultura sustentável. Porque quando se discute a degradação dos recursos naturais renováveis, o conteúdo do debate, a narrativa, é sempre baseada no impacto ambiental e na importância ecológica dos recursos que estão sendo destruídos. Então, nós temos uma tendência narrativa recorrente de tratar a degradação dos recursos naturais apenas pelo lado ecológico. E omitimos do debate a dimensão econômica. E é disso que eu quero falar agora. Porque quando a gente conserva solo e água, não é só do meio ambiente que nós estamos falando. Quando nós conservamos solo e água, nós estamos conservando os insumos da produção agropecuária. Ou alguém aqui acha que é possível fazer agricultura sem solo e água? Por óbvio, quando nós estamos investindo na proteção dos recursos florestais, do solo e da água, nós estamos investindo no desenvolvimento permanente, duradouro do setor agropecuário, que não vai sobreviver no longo prazo sem solos férteis e sem água. Até porque, numa plateia com grandes lideranças do setor agropecuário, nós sabemos que nesse século, já no terceiro milênio, o fator escasso da produção agropecuária não é mais terra. Terra nós temos aqui. Vamos daqui, aliás, de Patinga a Valadares, de Valadares a Colatina, só com terras. Uma ou outra cabecinha de boi. Quase nada sendo utilizado economicamente. Então, o fator escasso não é mais terra. O fator escasso da produção agropecuária na modernidade é água. Esse é o ponto que refaz a importância do que nós estamos fazendo aqui. E não é por acaso que as palavras ecologia e economia têm o mesmo radical grego. Eco. Não são antagônicos. Ora, se não são antagônicos do ponto de vista do conceito, por que tem que ser antagônico no debate, na discussão, e por que tem que ser antagônico no momento de formular as políticas públicas que podem
assegurar simultaneamente a proteção ecológica dos recursos naturais e os fatores de produção da economia agrícola para assegurar o desenvolvimento rural sustentável. Isso nós estamos fazendo aqui hoje. E, por fim, não quero cansá-los mais, se eu estivesse do lado de vocês, eu já estaria um pouquinho incomodado, então quero ser breve, mas quero deixar registrado que é fundamental, se nós quisermos ter uma agricultura próspera, fazer o que nós estamos começando a fazer aqui até hoje. Eu sempre disse nos debates que participo há mais de 40 anos que nós temos uma política defeituosa em relação ao desenvolvimento sustentável, sobretudo do campo. Porque desde o Código de 34, depois de 65, mais recentemente o de 2012, toda a política florestal brasileira foi baseada nos mecanismos de comando e controle do Estado. Todas baseadas na fiscalização. É óbvio que temos que ter políticas consistentes para fiscalizar o desmatamento e o uso predatório dos recursos florestais. Mas a fiscalização por si só não basta, porque a fiscalização pune o uso predatório do recurso. A fiscalização entra quando a porta já foi arrombada. E nós precisamos de criar mecanismos para promover o uso sustentável. Esse é o caminho que nós temos que construir. Criar condições. E nesses anos todos, só no início desse ano, o Congresso conseguiu aprovar a Política Nacional de Pagamento dos Serviços Ambientais, que foi aqui mencionada pela secretária Marília, e que estará sendo praticada no acordo que foi celebrado aqui hoje. Porque, além de oferecer, cercar as áreas, de oferecer multas, plantar, se o agricultor quiser plantar por conta própria, recebe o recurso para plantar. Se não tiver mão de obra para plantar, que é um problema recorrente no campo hoje, há empresas contratadas que farão o plantio para o agricultor, para o proprietário rural. E, além disso, ele terá 5 anos de pagamento por serviços ambientais, na medida que ele cuide adequadamente daquilo que foi realizado. Posso assegurar para vocês, não há nada igual sendo feito no Brasil. Não há nada igual sendo feito na América Latina. Gostaria de lembrar que durante a conferência de Glasgow, que a secretária Marília mencionou aqui também, a China, o governo chinês, anunciou como uma grande ajuda aos países subdesenvolvidos um fundo de 200 milhões de dólares para apoiar medidas de restauração florestal nos países subdesenvolvidos. E eu gostaria de lembrar que só aqui, na bacia do Rio Doce, a Renova estará investindo, em decorrência do DETAC, pela obrigação de fazer daqueles que causaram dano, 300 milhões de dólares. Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu queria fazer esses registros. Falaria mais, mas não gostaria de continuar para que nós pudéssemos concluir, depois desse evento memorável, em que um termo de compromisso foi assinado, e perceberam que foi um termo de compromisso do modelo multi-stakeholders, com envolvimento de todas as esferas de poder, do governo federal, do governo estadual, do poder local, do município, dos comitês de bacia, que representam toda a sociedade, todos os segmentos da economia da sociedade, das bacias respectivas. Então é um momento, para mim, muito alentador, e é por isso que já
próximo de me tornar septuagenário, eu continuo empenhado nesse trabalho com muito gosto. Eu tenho a aventura de dizer que o meu dever é o meu prazer. E quero terminar, mesmo sendo repetitivo, e repetirei tantas vezes quanto estiver aqui na cidade de Governador Valadares. E Deus me concedeu a aventura de que eu pudesse ter iniciado a minha carreira aqui em Valadares, em 1975. Junto, e aí me lembro, para encerrar, o deputado Ercílio, um dos mais recentes, deputada Senise da Viola, e naquela época o meu parceiro no Rio Doce era ninguém menos do que José da Viola. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, senhor José Carlos. Sempre um prazer ouvi-lo. Em nome da Fundação Renova, gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todas as autoridades, todos os convidados nesse dia que marcante para a nossa região. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.